Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os pontos cegos da sabedoria convencional. O perigo oculto dos óculos escuros. Tornou-se comum na nossa cultura as pessoas colocarem óculos escuros assim que saem de casa em um dia de sol. Elas veem o sol como uma espécie de inimigo que está prestes a causar um dano aos seus olhos. Os médicos nos advertem dos perigos da exposição ao sol e, sem dúvida, existem razões para que tomemos as precauções adequadas para proteger o corpo da exposição excessiva à luz ultravioleta. Os nossos olhos, contudo, foram feitos para ter o seu melhor desempenho quando expostos a uma amplitude total de luz e escuridão. É importante que permaneçamos em contato com o nosso corpo em um nível celular. Normalmente, você só consegue ver as suas células se tirar fotografias microscópicas delas e for capaz de olhar para as imagens. Temos a tendência de não dar atenção ao corpo e às partes dele. No entanto, é extremamente importante que sintamos completamente o nosso corpo. Você deve aproveitar tanto a luz do sol quanto a escuridão da noite. Evite ao máximo usar óculos escuros, porque eles enfraquecem as pupilas. Desfrute o sol ao longo do dia e não use uma lanterna de mão quando for passear à noite. Desfrute a dilatação das pupilas à noite. Confira mais vigor e vitalidade aos seus olhos. Conceda-lhes um sentimento de amor, fazendo com que de muitas maneiras você ame a sua vida e o universo. Deixe que os seus olhos desenvolvam uma boa fixação, que é a capacidade de possibilitar que a quantidade de luz adequada penetre nas pupilas para que você consiga enxergar melhor em qualquer situação na qual se encontra. Quando as pupilas ficarem mais firmes em vez de preguiçosas, você poderá ter uma melhor fixação e permitir a entrada da exata quantidade de luz que você precisa para que a sua visão melhore. Você acabará enxergando os detalhes com muito mais nitidez durante o dia. Isso eliminará o peso e a angústia de outras partes do sistema visual, como a retina e o cristalino. À noite, as suas pupilas ficarão dilatadas o suficiente para que você enxergue no escuro tudo o que está à sua volta. Todo o seu sistema ficará mais forte pelo fato de as suas pupilas serem capazes de absorver mais luz. O fato de você não dar atenção aos seus olhos, deixando de proporcionar a eles uma obscuridade ou luz suficientes, enfraquece o sistema ao longo dos anos. O fato de renovarmos a nossa força, reduzindo o tempo durante o qual usamos óculos escuros e diminuindo o tempo que passamos dentro de casa, pode fazer uma enorme diferença. Tome cuidado com o medo do sol. Muitas pessoas não percebem que temos pigmentos nos olhos que escurecem a luz. Ele se chama melanina e está situado na região da coroide, que nutre a retina. Uma das 10 camadas da retina é a melanina. Portanto, a própria retina tem uma camada do pigmento melanina que escurece a luz. Por conseguinte, você tem, abre aspas,
óculos escuros, fecha aspas, dentro da retina. O fato de você usar óculos escuros elimina a utilidade dessa camada da retina, de modo que você não usa os seus próprios pigmentos para escurecer a luz. Consequentemente, os seus pigmentos migram para a parte de trás da retina e passam a não ser tão eficazes quanto poderiam ter sido normalmente. Acredite ou não, os óculos escuros podem prejudicar a sua retina tanto quanto as muletas podem prejudicar as pernas. Se as suas pernas estivessem fracas e você se apressasse em usar uma bengala, muletas ou outro tipo de apoio para andar, você talvez nunca abandonasse as muletas. No entanto, se você se esforçasse arduamente para fortalecer as pernas, existe a possibilidade de que você conseguisse recuperar o pleno uso delas. Em alguns casos, não existe essa possibilidade, e é aí que as muletas e outros tipos de apoio são muito úteis. Mas, se houvesse essa possibilidade e você pudesse fortalecer as pernas, você não deveria usar muletas como um método de cura, pois é melhor trabalhar com a independência do corpo. O mesmo se aplica aos óculos escuros. Quanto mais você os usa, mais fracas ficam as suas pupilas. Você também está enfraquecendo o mecanismo de defesa que existe na sua retina e existiu na retina dos seus antepassados durante milhões de anos. Se, por um lado, você praticar o sunning durante pelo menos 20 minutos por dia, você descobrirá que os seus olhos se ajustam muito melhor ao sol. Com o passar dos anos, você se sentirá muito à vontade com o sol. Também constatará que tem mais facilidade em lidar com a obscuridade. A escuridão não parecerá tão escura à medida que as suas pupilas se dilatarem mais e as suas células retinianas ficarem mais sensíveis. O melhor de tudo é que você sentirá o prazer de abrir os olhos na presença de uma luz muito forte e também quando houver muita pouca luz. Você será mais feliz porque a combinação dos raios solares com a hemoglobina do sangue libera muitos hormônios e neurotransmissores como a serotonina que produzem uma sensação de alegria. A boa exposição ao sol fará com que você provavelmente também tenha mais facilidade em liberar a melatonina à noite sem tomar vitaminas ou drogas medicinais. Essa alegria produzirá muitas outras coisas boas na sua vida. Se os seus olhos forem sensíveis ao sol e não se dilatarem o suficiente no escuro, os outros mecanismos, mesmo se forem saudáveis, poderão não funcionar em seu potencial máximo. A maior parte do que o sistema visual faz é absorver a luz e processá-la. Por conseguinte, é importante que esse processo seja fácil e relaxante para o corpo. Os perigos das lentes corretivas. Usar lentes corretivas encerra 3 perigos essenciais. Se você usa óculos, você tende a não usar tanto os seus músculos externos porque depende de um ponto focal. Por essa razão, você os enfraquece ao longo dos anos, o que é muito prejudicial para o seu mecanismo total. Se você usa lentes de contato, inicialmente o seu corpo desejará rejeitá-las, porque são objetos estranhos. Isso significa que você precisa enfraquecer o sistema imunológico dos olhos para que ele aceite as lentes, o que enfraquece todo o olho com o tempo. Além disso, as lentes de contato impedem que uma quantidade suficiente de oxigênio chegue aos olhos, porque elas o bloqueiam. Até mesmo as lentes de contato permeáveis não são permeáveis o bastante para o oxigênio. Além disso, independentemente de você usar óculos ou lentes de contato, o maior perigo reside simplesmente na sensação de dependência que você cria.
Quanto mais você os usa, mais você precisa deles. Você nunca dá aos seus olhos a chance de se exercitarem e recuperarem a sensação de força e capacidade naturais. Aos 45 anos de idade, 7 em cada 8 pessoas usam lentes corretivas. Não creio que tenhamos nascido para ter essa correção. Precisamos dela porque somos criaturas voltadas para a imitação. Milhões de células cerebrais funcionam apenas para imitar umas às outras. Os macacos imitam uns aos outros, e os seres humanos fazem o mesmo. Ao se exercitar firmemente para melhorar a visão, você conseguirá afetá-la e influenciar o mundo para melhor. Este livro mudará completamente o mundo, porque muitos limites do que acreditamos ser a nossa verdadeira capacidade serão rompidos. Imagine só quantas doenças serão evitadas pelo fato de as pessoas exercitarem os olhos. Agora você sabe como avaliar a sua visão. Você tem um quadro de letras na parede. Vamos supor que você consiga ler a 4ª linha com muita facilidade e depois leia a 5ª, a 6ª e a 7ª com mais dificuldade. Você não consegue enxergar nada na 8ª linha. Se isso acontecer, você está exatamente no lugar certo. Essa distância poderia ser de 90 centímetros, 1,5 metro, 3 metros ou 6 metros. Agora, escolha 5 ou 6 objetos no seu ambiente para os quais você goste de olhar. Esses objetos podem ser flores que estão a 3 metros de distância ou uma cerca a 1 ou 2 metros de distância. Coisas instáveis, como as nuvens no céu, não podem medir a sua melhora, mas objetos invariáveis com uma luz invariável na mesma hora do dia podem fazer isso. Quando você reduzir a sua receita e começar a olhar para as coisas com óculos mais fracos, conscientize-se do fato de que você não enxergará tão bem inicialmente. Normalmente, a sua visão ficará melhor no prazo de 3 semanas. Mantenha os óculos no bolso o tempo todo, mas tente enxergar bem sem eles enquanto puder fazer isso sem esforço. Não aperte os olhos e nem fique tenso. Apenas olhe suavemente através da névoa ou nebulosidade que você tem e trabalhe a sua mente para reduzir a sua frustração. A coisa mais importante que você precisa lembrar é que a maneira como nos treinamos para olhar é mais importante por hora do que o que vemos. Com o tempo, o que virmos será mais importante. Você está voltando ao processo de olhar. Quando você era bebê, você não via bem as coisas e não se importava com isso, porque você não sabia que era possível vê-las melhor do que você via. À medida que você ia olhando para os detalhes de um para o outro, a sua visão ia melhorando. A sua mácula, a fóvea central dentro dela e até mesmo a fovéola, que é um ponto menor dentro da fóvea que enxerga detalhes, começaram a atuar bem porque a sua mente estava interessada nas coisas para as quais você estava olhando. Por conseguinte, a ligação entre o cérebro e os olhos ficou mais forte. Lentamente, quando você começou a engatinhar e andar, o cérebro se desenvolveu e os olhos ficaram mais fortes, passando a enxergar cada vez melhor. Normalmente, a visão na infância é muito melhor do que na idade adulta. Muitas pessoas medem a visão na infância como 20/15, o que é melhor do que 20/20. Portanto, nós queremos voltar àquela fase. O importante é olhar com grande curiosidade para todos os detalhes que o mundo nos oferece. Alguns são agradáveis e outros são feios, mas é fundamental que olhemos sempre. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana.
que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.